os irmãos. Meus irmãos, queremos estar pedindo para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro ou na primeira epístola universal de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Está escrito a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, este texto está contido nesta carta escrita por Pedro, e esta carta, que denomina o seu nome, foi escrita explicitamente pelo mesmo, porque no capítulo 1, versículo de número 1, há a confirmação desta verdade. A gente vai perceber também que Pedro, ele era uma testemunha ocular daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou e daquilo que Jesus pregou. Aqui no texto em que lemos, Pedro, ele cita alguns nomes pelos quais a igreja do Senhor, ela é chamada, pelo qual somos a geração eleita, escolhida de Deus. Uma geração eleita, ela possui um sacerdócio real, possui também virtudes maravilhosas, uma linhagem santa, e também proclama as virtudes daquele que os chamou e o escolheu. Quando partimos do princípio de geração e nós entramos na etimologia desta palavra, a gente vai ver que geração, ela pode ser definida como um grupo de indivíduos nascidos em uma mesma época, influenciados por um contexto histórico e que causam impacto à sociedade no que diz respeito à evolução. Ou seja, uma geração é um grupo de indivíduos que nasceram na mesma época, que desfrutam daquela época de períodos, de narrativas e de contextos em que a geração que passou não desfrutou e a geração que vem à frente também não pôde, quem sabe, desfrutar. Cada geração, ela possui características unidas, que estão diretamente ligadas ao seu comportamento, ao seu costume e aos seus valores. É por isso que estamos em um culto aqui nesta noite, em que existe diversas gerações aqui envolvidas. Há alguém que diz que estamos na geração Z, mas nós praticamente estamos desfrutando de muitas gerações que aqui estão. Se formos conversar com os proatistas, eles vão trazer costumes, eles vão trazer comportamentos e valores que a nossa geração atual não desfruta mais, ou não estar a desfrutar destes costumes, valores e também características de comportamento. E quando nós partimos do pressuposto de que a geração dos proatistas, eles olham para a geração de hoje, eles também dizem que a geração de hoje, quem dera nascesse na geração de vocês. O que desfrutariam, o que participaria e o que partilhavam. Deixa-me abrir um parênteses aqui com a igreja, e interessante que ouço muito nestes últimos dias, quem sabe alguém dizer, presbítero João, a preocupação da geração passada, da sua geração, com a geração que hoje vivemos, com a minha geração e com a geração que está por vir. Porque muitas vezes alguém diz assim: como ficará esta geração? Se a geração em que nós passamos era uma geração de oração, era uma geração que desfrutava milagres,
Era uma geração que desfrutava das bênçãos provenientes de Deus no quesito da sua obra. E hoje nos preocupamos com a geração que há por vir e com a geração que está. Todavia, este tema é muito propício, porque esta geração que Pedro anuncia aqui, ela tem 4 características, e o apóstolo, ele apresenta de forma clara as suas características. Primeiro, ela é uma geração eleita, e eleita aqui do grego é eklektos, ou seja, esta palavra designa uma geração ou alguém escolhido em meio a um grupo maior para serviços e privilégios especiais. É por isso que quando o apóstolo Pedro, ele disse: vós sois a geração eleita, ele estava dizendo: vocês são uma geração tirada de uma geração, vocês são uma geração distintas de uma geração, vocês são uma geração escolhida de dentro de uma grande nação ou de um grande povo. E como eleitos ou eleitos aqui nesta expressão, nós também vemos e conhecemos dentro desta verdade do apóstolo que nós não somos dessa geração porque somos mais bonitos, porque temos algum poder aquisitivo, porque somos alguém de grande influência na sociedade. Nós não somos e partilhamos dessa geração porque nós queremos, porque nós almejamos, porque nós somos capazes para estar nela. Mas Jesus propriamente disse no capítulo 15 e versículo 16 de João, ele disse assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu fui que escolhi a vós. Você não faz parte desta geração porque você quer ou porque você merecia, mas foi Ele com seu infinito amor, com a sua dádiva da graça, que olhou para mim e para você e disse: eu quero Ele, eu quero ela. Deixa eu repetir isso aqui, porque já era para você ter levantado a mão e dar glória a Deus. Você não merecia estar onde você está. Deixa eu partir para mim. Eu não merecia estar onde eu estou. Eu não merecia viver aonde eu vivo, desfrutar do que eu desfruto, mas Ele olhou para mim com o mar da graça e disse: você é geração eleita. Se eu prego nesta noite para esta geração, levanta a tua mão para cima e glorifica este Deus, porque Ele te escolheu em meio a esta geração. Sacerdócio real é a segunda característica que Pedro anuncia aqui. E o interessante é que como sacerdote a gente encontra várias características aqui. Primeiro, o sacerdote ele era escolhido. Segundo, o sacerdote ele era lavado. Terceiro, o sacerdote ele era vestido. Quarto, o sacerdote era ungido. Quinto, o sacerdote era santificado. Sexto, o sacerdote não podia soar no ato do serviço cerimonial de adoração a Deus. E eu acho isso tão interessante, abrindo o contexto aqui, porque ele não podia soar. E primeiro, ele não vestiam vestes que o faziam suar no ato da adoração. Quando ele entrava no lugar santo, ele para ali queimar incenso, para mexer na mesa dos pães, a veste dele era de linho, não podia ser uma veste que trazia o calor. Por quê? Porque o suor, ele é o efeito do esforço humano, e não há da adoração. Quando a gente adora a Deus, a gente não adora a Deus pelo ato do nosso esforço. É por isso que
que se a gente fosse adorar a Deus pelo ato do nosso esforço, irmãos, a gente não adorava. A gente adora a Deus pelo ato do que Ele fez, do que Ele é, de como Ele faz, o que Ele faz. É por isso que se Ele fizer, eu adoro. Se Ele não fizer, eu também adoro, porque não é esforço e mérito meu, é honra dEle, glória dEle, louvor dEle, tudo pertence a Ele. Irmão, se eu fosse soar para adorar a Deus, logo eu entendo que Deus, Ele almejaria a minha adoração, de maneira que Ele diria: eu dependo da tua adoração. Mas não, Deus não depende da nossa adoração, porque Isaías diz que quando foi levado ao céu e teve aquela visão, ele diz: lá no céu os anjos já estavam, serafins, adorando em redor do trono. O vestido dele inundava e completava a casa, e eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando João, em Apocalipse capítulo 5, é levado também, arrebatado aos céus, a Bíblia diz que ele vê lá nos céus seres com 6 asas, com muitos olhos, com rosto de leão, rosto de boi, rosto de água e de águia, e ele diz que eles estão adorando lá no céu, e eles estão dizendo: Santo, 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 aleluia. E é por isso, irmãos, que a terra adora, os seres adoram, a criação adora. Aí alguém diz assim: então ele não depende da minha adoração. Não, ele não depende da tua adoração, mas quando tu adora é diferente, porque quando tu adora, ele lembra da criação. Quando tu adora, ele lembra do sacrifício. Quando tu adora, ele lembra do que ele fez por ti. Quando tu adora, ele lembra porque te comprou. Quando tu adora, ele lembra do que ele fez e faz na tua vida. É por isso que eu vou abrir um parênteses aqui, meu presbítero, para dizer à igreja: vale a pena adorar Jesus, seja em casa, seja na rua, seja na igreja. Vale a pena levantar a mão e adorar o nome dele. Por quê? Não porque ele depende de você, mas porque ele é o exaltado entre as nações. Levanta a tua mão para cima nesta noite, levanta a tua mão para adorar a ele, e enquanto você adora a ele, ele faz o que você não pode fazer. Aleluia! É por isso que eles não podiam soar, porque não era mérito deles, mas era tudo dádiva de Deus. Interessante que o sacerdote também, ele tinha uma unção pelo sangue, aplicada pelo sangue. A Bíblia vai dizer em Êxodo 29 que chegavam-se a ele, pegar o sangue do animal oferecido e ungiam a sua orelha direita, em sinônimo de que o sacerdote ele deveria ser obediente. Em segundo, diz que eles ungiam com sangue a sua mão direita, e o sentido era de que eles deveriam servir a Deus. E em terceiro, eles ungiam com sangue o seu pé direito. Por quê? Porque sacerdote, primeiro, na orelha é obediente, porque ouve o que Deus quer e cumpre o que Deus quer. Segundo, na mão direita é ungido, porque o sacerdote ele faz e trabalha para Deus e na obra de Deus. E terceiro, quando o pé direito era ungido, era sinônimo de que ele deveria andar para Deus. É por isso que vocês escolheram um tema, e este tema é tão profundo, mas tão profundo. Minha corda é pequena, presbítero, mas é tão profundo, que o interessante é que ser eleito é bom, mas ser sacerdote é sacrifício, exige mais de você. É por isso que ele conclui a narrativa dizendo: nação santa. Aleluia! E santidade aqui é ato de separação. É Deus que tem nos separado. Aqui a expressão do grego apresenta kadosh, santo, separado, peculiar.
E eu gosto muito de usar este termo, porque quando a gente tem algo e a gente consagra a Deus, é de Deus. A gente destina, é de Deus. A gente apresenta, é de Deus. É separado para Deus. Quando o ato da separação e da consagração e de destinar alguém a santo, quando o presbítero, o pastor, ele pega alguém na Santa Ceia e ele ora apresentando a Deus, ele está dizendo assim, Kadosh, separado, santo, aleluia, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? A voz desta criança aqui não é mais dela, nem do pai dela, nem da mãe dela, é de Deus. O ouvido dele aqui não é mais dele, não é mais dela, não é dos pais, é de Deus. Quando a gente pega o instrumento e a gente diz assim, este instrumento, ore aqui presbítero, ore aqui pastor, aí você, quando ele vai orar, ele está dizendo assim, Kadosh, separado, santo, consagrado, não pode tocar para mais ninguém, não pode cantar para mais ninguém, só para ele, só para ele, só para ele, só para ele, porque ele dizia assim, vocês são nação santa. É diferente, mas ele diz assim, povo adquirido, somos dele. A Bíblia da linguagem de hoje, a NTLH, ela diz este versículo da seguinte forma: mas vós sois a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Mas quando ele chega nesta parte de povo adquirido, ele diz assim, o povo que pertence a ele. Aleluia. O glória deveria ser maior. Eu vou repetir isso aqui. O povo que pertence a ele. Você não é de mais ninguém. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque o Espírito Santo impulsiona meu coração. Esta é a maior raiva do diabo para conosco. Porque ele tenta de todas as formas tragar você, destruir você, desviar você, matar você. Mas quando ele olha para você, há uma marca, há um sangue que te completa e ele fica enfurecido. É por isso que o escritor diz assim, ele ruge, ele brama como um leão, mas não pode te tragar, porque tu és geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Há o carimbo de Deus na tua vida e em ti ele não toca, em ti ele não toca, em ti ele não toca. Levanta a mão para adorar o nome de Jesus, porque ele não pode tocar em ti. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Somos propriedade dele. Ele nos comprou com um preço que ninguém podia pagar, que ninguém comprava. Ao escritor ele diz que a cédula que era contrária, ele foi lá e pagou, tirou a cédula. E alguns pregadores pentecostais que até dizem assim, a minha era muito grande, a minha folha dava muito grande. Eu não sei como era a minha, eu só sei que ele foi lá, comprou, rasgou na cruz do Calvário e disse, me pertence, é meu agora, é minha propriedade agora. É por isso que o teu passado não importa. É por aí, minha amiga, meu amigo que está aqui nesta noite, o que você fez até o dia de hoje não importa, mas hoje Jesus quer fazer algo novo em você. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, quer que você seja povo exclusivo dele, mas para isso você precisa pegar esta cédula que ele já pagou na cruz. Pode dar ele, porque quando você der, ele vai rasgar no meio e vai dizer assim, está comprado, já foi pago, está livre, porque ele ainda é o nosso dono. Aleluia, 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 glória a Deus. Não sei se o teclado pode me ajudar um pouquinho, em nome de Jesus. Esta geração, ela é uma geração, irmãos, que além de ter essas características, eu achei interessante a temática de vocês, diz que é uma geração que anuncia
as virtudes de Deus. E eu estava orando aqui, irmãos, e meditando no texto em casa hoje. E eu fiquei maravilhado porque Pedro, ele era uma testemunha ocular. Pedro era alguém que partilhou de momentos com Jesus. Pedro sabia o que estava dizendo. Sabia o que estava anunciando. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro, ele viveu vendo. Diga comigo após mim. Pedro viveu vendo. E o que ele viu, irmão Jefferson? Ele viu Jesus fazer para ensinar. Ele foi discípulo. E como discípulo, Pedro viu quando Jesus partiu o pão, deu graças e alimentou cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Pedro, ele viu quando Jesus pregando para uma geração incrédula e perversa, que só queria milagre, 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 foram embora. Aí Pedro viu quando Jesus olhou para ele e disse assim, vão embora também. Aí Pedro disse, não, a gente não pode. Por que não pode ir embora? Ele disse assim, porque só tu tens palavra de vida eterna para nós. Pedro viu Jesus como discípulo. Ele viu Jesus se levantar na polpa do barco. E ele, como um pescador experiente, ele viu alguém que não era pescador, sem conhecer de mar, ir na polpa e falar com os ventos, e falar com o mar. E os ventos, não sei se tinha ouvido ou se tem, ouvir a voz dele, sanar a tempestade, e ele voltar para a almofada dormindo. E quando ele bate na almofada assim, ele diz assim, homens de pequena fé, por que sois tão tímidos? E volta a dormir, porque a missão era passar para outra margem. Pedro, como discípulo, viu Jesus entrar na casa de sua sogra, ver ela enferma, ali com uma febre terrível, e chegar lá e apenas estender a mão e a febre ia embora. Pedro, como discípulo, ele viu Jesus fazer milagres extraordinários. Para cego, ele dizia para um assim, vê, a tua fé te salvou. Para outro, ele cuspia no chão, misturava ali a saliva com areia, passava nos olhos dele e dizia, te lava ali no tanque de Siloé. E João ainda escreve dizendo assim, que significa o enviado. E ele foi lá, lavou e voltou vendo. Para outro, ele viu Jesus neste chegar e alguém dizer assim, este homem tem dificuldade de falar, este homem não consegue falar e também não está ouvindo bem. Aí ele abriu a boca do homem, cuspiu lá dentro e disse assim, Efatá, que quer dizer abre-te, e abriu. E alguém diz assim, os métodos de Jesus, fazer milagre, o método não importa, irmãos, o importante é o resultado. Levanta a tua mão para cima. Eu posso liberar uma palavra profética aqui, presbítero? Não importa como Jesus vai fazer. Já era para estar mais alto a mão aqui. Não importa como Jesus vai fazer. O importante é que Ele vai fazer e vai ter resultado. E eu profetizo nesta noite, vai ter resultado na tua saúde, vai ter resultado na tua casa, vai ter resultado na tua família, vai ter resultado. Já tem ouvido glória de Deus? Vai ter resultado de Deus, porque não importa o método, importa o resultado do milagre. Aleluia! Pedro viu, porém vê para aprender uma coisa, mas ele disse assim, eu sou da geração que anuncia as virtudes de Deus. Porque Jesus, quando chamou os discípulos, presbítero Jamerson, ele era o maior pregador, e parabéns, presbítero, a campanha é uma bênção. E eu acho interessante que ele, para pregar, ele chegava e dizia assim, Levi, segue-me. E Levi seguia. Não precisava que nem irmão Jefferson passar a noite preocupado se o povo vai dar glória na mensagem, se o povo vai gostar ou não. Às vezes
Ele não precisava. Ele chegou para Filipe e disse: eu vejo que esse rapaz é um evangélico. Filipe, segue-me. Filipe deixou tudo e seguiu. Só que Filipe fazia parte da campanha dos adolescentes de Barro Vermelho. Gostava de anunciar as virtudes. Aí Filipe disse assim: Senhor, eu tenho um amigo. O nome dele é Bartolomeu ou Natanael. E ele está na casa dele, eu quero chamar ele para seguir o Senhor. Jesus disse: vamos lá, vai na frente. Lá vem Filipe correndo. Correndo, chega lá e diz: Natanael, achamos aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Quem é esse? Jesus de Nazaré. Ele disse assim: não tem como, pode vir alguma coisa boa daquele lugar. Aí Filipe disse assim: olha, como eu sou crente há pouco tempo, eu não posso te explicar muita coisa dentro da teologia dele, mas uma coisa eu posso te dizer: vem e vê, vem experimentar ele. Aleluia! Aí lá vem Natanael abrindo o trinco da porta. Aí Jesus vai chegando na rua dele. Aí Jesus já aponta e diz: ei Pedro, ô João, olha, eis aí o israelita, em quem não há fingimento nele, ele é verdadeiro. Natanael disse: eu nunca passei em Nazaré, eu nunca andei pelaquela região. Primeiro, eu tenho uma incompatibilidade com o nazareno, porque os nazarenos, ele fica numa região em que muitas pessoas passam e se mistura por ali e acolhe muito gentil. Então, como eu sou israelita fiel, eu não tenho muita compatibilidade com ele não. Aí ele disse assim: de onde me conheces tu? Aí Jesus, que é profundo para a geração que anuncia, Jesus disse assim: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Oh, eu sinto a presença de Jesus. Há duas teorias teológicas aqui. Eu não sou pregador teológico, mas há duas. A primeira, e até o dicionário J.D. Douglas vai dizer que figueira era uma árvore que às vezes o judeu ele plantava ou na frente de casa, e me permita a minha expressão de nordestino, ou no quintal de casa, né? E alguém diz nessa teoria que Natanael, como muito israelita fiel, ele estava sentado abaixo da figueira lendo as escrituras e meditando. A outra teoria que diz que Natanael, ele era da mesma idade e período de Jesus. E quando Jesus nasceu, os irmãos sabem, Herodes, ele queria matar aquele que era o rei dos judeus. E ele ordenou matar todos os rapazes naquela idade que tinham nascido naquela região. E diz que os guardas entravam nas casas para matar as crianças, os meninos. E diz a história desta teoria teológica que quando chegaram na casa de Natanael, a mãe dele pegou ele, correu com ele para o quintal, colocou ele debaixo da figueira e pegou as folhas da figueira e cobriu ele por cima. E os guardas procurou e não achou, porque quem é propriedade de Deus só acha quem Deus quer que ache, só enxerga quem Deus quer que enxergue. E a história vai dizer desta teoria que quando Jesus, eu não sei se é a primeira ou a segunda, mas quando Jesus disse assim: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Aí a Bíblia diz que Natanael se espantou e disse assim: Rabi. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: só porque eu revelei, parece que eu vejo Jesus abrindo um sorriso e dizendo: só porque eu revelei que te vi debaixo da figueira. Vamos ficar com a segunda teoria, porque a gente dá um glória melhor. Parece que eu vejo Jesus dizendo assim: só porque eu te protegi naquele dia, porque tu criança, coberta, eu não deixei que a formiga te mordesse, eu não deixei que tu chorasse e alguém ouvisse, eu não deixei que o vento soprasse e levantasse alguma daquelas folhas para o guarda te achar. Por que eu não deixei? Porque eu tenho tu, Natanael, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
povo escolhido, tu é propriedade minha. É por isso que eu não deixei. Olha, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. É por isso que você não morreu naquele acidente. É por isso que você não morreu naquela esquina. É por isso que você não morreu naquele dia no hospital. É por isso que, por quê? Porque tu é propriedade de Deus. E o preço pela tua vida foi caro. E Ele te livrou de tudo para que você anunciasse as virtudes daquele que te chamou, irmão, das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem confirma esta verdade, levante a mão para cima e dê glória a Deus. Estou terminando. Mas Pedro, irmãos, ele viu quando Jesus chamou Natanael e disse: olha, na verdade eu te digo, que quem me segue vai ver o que ninguém vê, vai experimentar o que ninguém experimenta. Bom, já está escrito assim? Assim não, a gente subentende, porque Jesus disse assim: aquele que me segue verá os céus abertos e anjos subindo e descendo, descendo e subindo. Uma vez eu meditando nesse texto, presbítero, o Espírito Santo de Deus disse assim: quem me segue, meu filho, vê coisas extraordinárias, experimenta coisas extraordinárias. E é bíblico, não é antibíblico, porque o próprio Deus, ele disse assim: olha, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Paulo disse assim: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao conhecimento humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! É por isso que Cristo que serve a Jesus, que é a geração eleita, que é preparado, ele anuncia coisas extraordinárias de Deus. Aleluia! E Pedro viu isso, até o ponto de Pedro sentir na pele aquelas coisas extraordinárias. Uma vez subindo ao templo com João, ele ia orar, a hora nona, foi por uma porta muito bonita, chamada Formosa, na lateral de uma das portas do templo, e vai entrando e se depara com um homem paralítico, e ele chega para aquele homem que pede uma esmola, e ele diz: não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. E olha o interessante, que ele estava lá naquele dia de Natanael, o Nazareno, levanta e anda. Pergunto, não sei se aqui tem algum fisioterapeuta, não sei. Olhe, pergunta, quantas sessões de fisioterapia aquele homem fez? Nenhuma. Quantos choques? Nenhum. Quantas intervenções? Nenhuma. Mas quando ele disse assim: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, ele saltou. E a Bíblia diz que ele subia e descia as escadas do templo, dando glória a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus e exaltando o nome de Deus. Pedro era tão interessante que quando ele pegava o óleo presbítero para ungir uma geração de um lado e ele colocava a mão, era tanta gente que a do outro lado ia demorar para chegar. Aí ele ia ungindo aqui, a sombra passava do outro lado. Aí quando ele ungia aqui e a sombra passava do outro, Jesus curava quem era ungido e quem a sombra passasse, porque isso é coisa extraordinária. É por isso que ele diz: anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Nós precisamos viver, irmãos, uma geração, a geração que nós estamos vivenciando, precisa entender que não devemos ser como algumas gerações da Bíblia. A geração de Ofni e Finéias, que eram filhos de Belial. A geração de Saul, que era desobediente à voz de Deus e à palavra de Deus. E a geração de Geazi, que era uma geração interesseira, porém uma geração que não conseguia experimentar milagres. Mas a nossa geração, ela deve ser a geração de Moisés. Eu coloquei aqui: Moisés era íntimo de Deus. Precisamos de pessoas íntimas de Deus. Precisamos de pessoas que tenham intimidade com Ele.
Esta geração, ela precisa ser uma geração de Samuel, que ouve a voz de Deus. Que ouve a voz de Deus. Eu era adolescente, estou encerrando aqui. Eu era adolescente, morava lá na Rua do Frutapão. E a minha casa ao lado, era ao lado da igreja mesmo, era uma casa para o lado da igreja. Eu acho interessante que adolescente ele tem umas crises de pensamentos futuros, né? Meus pais na época não estavam evangélicos. E eu me lembro que teve uma conturbação no meu lar muito grande. E eu, adolescente, segurando ali a coluna da casa, muito preocupado naquele dia. E naquele momento eu fui orar a Deus. Era muito novo. E a minha oração como adolescente presbítero era essa. Eu dizia: Deus, eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser diferente. Partilhar de diferentes. Experiências diferentes. Isso, olha que eu me considero o jovem como nosso irmão James. E ele desfrutou muito dessas experiências, que eu ouvi muito testemunho dele. Mas eu achava interessante, eu ouvia os irmãos contando, e eu dizia: eu quero experimentar isso, Jesus. E houve um momento conturbado, o quarto lá em casa, dividia eu e meu irmão, era um beliche, e o quarto não tinha porta. Eu sei que na casa de vocês tem aquelas portas chiques, né? Mas não tinha. Na minha geração, naquela época, não sei se os irmãos já desfrutaram disso, mas a minha mãe colocava uma cortina para tapar a porta quando não tinha, para ninguém ver quem está lá dentro e sair, né? E era aquela cortina que arrastava mesmo no chão, e eu dobrei o meu joelho no pé do beliche, e eu estava orando a Deus em uma conturbação, e eu me lembro que, irmãos, isso aqui eu não estou dizendo para emocionar, isso é para quem crê que Deus faz o extraordinário. Eu me lembro que eu em oração a Deus ali, falando com Deus, e eu me lembro que quando alguém entrava, que passava a cortina, ou alguém puxava assim, ou alguém entrava e ela ia levantando até a pessoa passar. E eu me lembro que ela era tão grande, a cortina, que eu me debrucei no cantinho assim para orar, e eu orando, chorando muito. E eu senti como que entrou alguém dentro do meu quarto. Porque a cortina, irmãos, ela levantou assim. E ela levantou de uma maneira que eu senti ela passando, raspando nos pés. E eu senti, presbítero, a parte posterior da coxa de alguém encostando ao meu lado, onde estava de joelho. Eu não consegui abrir porque eu estava quebrantado. E alguém declinou sobre mim assim, disse assim: eu não te chamei para ser um eco de voz. Eu te chamei para ser uma voz nesta geração. Oh, glória a Deus. A gente precisa, irmãos, entender que o nosso Deus ainda é Deus que entra no quarto. Ainda é Deus que arrasta a cortina. Ainda é Deus que não precisa bater na porta para entrar. Ele ultrapassa e vai lá dentro. A minha geração, olha, adolescentes, jovens que aqui estão, a geração de Samuel era uma geração que estava desvirtuada, que estava caída. Mas um dia Deus desceu, entrou no quarto dele, em que a Bíblia diz assim: e ali esteve o Senhor. E o Senhor diz: eu vou fazer algo em Israel que vai tinir os ouvidos. E eu quero que você levante a mão nesta noite em nome de Jesus. Levante a tua mão, porque eu quero liberar esta palavra nesta congregação nesta noite. Olha o que Deus vai fazer em meio a esta geração. Vai tinir os ouvidos, vai espantar os ouvidos, vai espantar os ouvidos. Segura
esta palavra de mão levantada para cima e adorando ao nome de Jesus. É tempo da minha geração experimentar Deus na íntegra. E esses dias, eu encerro aqui, a homilética já me repreende, mas esses dias, eu sou presbítero novo, e sem demagogia, os companheiros que aqui estão, e a igreja, esses dias eu contei até no ciclo de oração da matriz, esses dias também, meu filho adoeceu, eu tenho um garoto de 1 ano e 5 meses, pai de primeira viagem, sempre tem aquela, diga tá aí, já tá... E eu estava no trabalho e eu me lembro que lá no trabalho minha esposa mandou uma mensagem, disse: olha, Benjamin está bem doente. E à noite eu me lembro que Deus me deu um sonho. Eu sou dessa geração, presbítero, que Deus fala em sonho, que Deus usa profeta, que Deus fala com a gente andando, dirigindo, caminhando, fazendo. Sou dessa geração. Tem alguém dessa geração aqui nesta noite? Se tem, diga glória a Deus. E a minha esposa disse: olha, e a gente precisa levar ele no hospital, porque estou vendo ele está fraco, ele não consegue nem ficar em pé. E ela falando e chorando na mensagem, mãe de primeira viagem também. E eu estava no trabalho, eu peguei e eu digo, eu vou responder. E quando eu fui responder, aí eu ia dizer, tá certo, quando eu largar a gente vai no hospital. Mas presbítero, pasme, irmão James, pasme. Quando eu estava ali, o senhor conhece a Clabim, e eu estava na região que o pessoal fica num descanso. E quando eu peguei que ia responder, Deus falou, eu ouvi esta voz de novo. Deus falou lá dentro do meu íntimo, no meu ouvido, e disse assim: olha, lembre-se que hoje você é presbítero. Teve a sombra. Olha, irmão, sem demagogia, e eu peguei aquela voz e lembrei, porque eu entendi o que Deus estava dizendo. Aí eu disse à minha esposa, disse: olha, a gente pode até levar ele para o hospital, mas quando eu chegar em casa, primeiro eu vou ungir ele, e depois que eu ungir, aí a gente vê para onde a gente vai. Eu sou desta época ainda, eu sou dessa geração ainda, e quando eu cheguei em casa, tomei um banho, peguei o meu filho, coloquei no colo, coloquei o óleo na mão, e eu sou desta época da unção ainda, e eu coloquei a mão e pus a mão, presbítero, citei o que Tiago disse, orei por ele, e naquele, paz, meus irmãos, e se quiser glorificar, pode glorificar, que a honra e glória dele. Jesus curou, Jesus mandou o mal embora, Jesus deu a recuperação, e não foi para muito, para pouco, foi instantânea, desceu. Se minha esposa tivesse aqui, ela confirmava isso. Jesus desceu sobre a unção, a imposição de mão, porque Jesus ainda é o mesmo que fala conosco, que direciona o coração, e esta geração precisa entender, ele ainda é o mesmo desta geração. Aleluia! Desfrute de Deus, geração eleita, propriedade de Deus. Convite vai ficar com o nosso presbítero, mas Deus, Ele nos permite convidar os irmãos que aqui estão, que não são evangélicos, e que quer fazer parte desta geração. Eu te convido nesta noite, em nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a este Jesus, que pagou um preço muito alto pela tua vida, que comprou você na cruz do Calvário, mas que te deu um livre-arbítrio de decisão nesta hora tão difícil que é decidir fazer parte com Ele. Se tem alguém nesta noite, venha em nome de Jesus. Aonde está você? Se você está próximo a alguém que não é evangélico e que você conhece e sabe, seja um canal de Deus para ele. Pergunte se ela ou ele quer vir hoje, nesta noite. Jesus, Ele quer te fazer parte desta geração eleita, deste sacerdócio real. Ele quer te fazer o povo santo, a propriedade
vontade dele. É bem verdade que as dificuldades de você rejeitar até o que você viveu até hoje, ela pode te impedir nesta decisão, mas eu quero te dizer, dai ouvido à voz de Deus, dai ouvido à voz de Deus, e a voz dele diz: você precisa de mim, você precisa da minha presença em tua vida, você precisa de mim na tua trajetória, e isso você só consegue estendendo a mão e confessando ele diante dos homens.